Queridos, você que está nos assistindo, você está na Igreja Batista de Bom Retiro, e os nossos cultos acontecem sempre nos domingos às 10 da manhã e também às 19 horas. Aos sábados o Ministério de Jovens trabalha às 19h30, e nós temos aqui um trabalho para aqueles que nós chamamos de quase adolescentes, que são aquelas crianças que vão até os 12 anos. E eles começam às 16h30 no sábado. Quarta-feira temos o Quarta-feira e você é nosso convidado. Vamos lá, vamos falar um pouquinho da palavra do Senhor, amém? Pai querido, nós viemos aqui para ouvir a sua voz, e nós abrimos o nosso coração, entregamos a Ti a nossa mente, entregamos ao Senhor a nossa inteligência, os nossos preconceitos, e queremos muito que o Senhor nos guie em toda a verdade através do Teu Espírito Santo. Fica conosco, Deus, e nos abençoa nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Quero falar sobre verdades e mentiras, quero falar sobre aquilo que é falso e aquilo que é verdadeiro. Eu lembro que no colégio, quando você sai do ensino fundamental, vai para o ensino médio, a professora faz aquelas questões em que você bota falso ou verdadeiro, não é isso? Você vai lá, é falso ou verdadeiro, e normalmente tem uma pegadinha. Ele troca uma palavra ali, ele troca um sim por um não, ele dá uma torcidinha na verdade, e aquilo se torna mentira, e é falso. Ou então você aumenta um pouco a verdade, aquilo também se torna falso. A verdade é aquilo que não pode ser quebrado, a verdade é aquilo que não pode ser mudado. Jesus, ele fala: eu vos falo a verdade e não creem em mim. Vocês amam o pai da mentira. Tem gente que não gosta da verdade, não gosta de falar a verdade, vive na mentira, se disfarça, cria uma fantasia. A sua vida é uma vida de aparência, a sua vida é uma vida em que ela tenta justificar as suas más obras, apontando o dedo para os outros. Tem muita gente que terceiriza o pecado, muita gente que diz: a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é do maligno, a culpa é da minha, olha como é que eu nasci, olha como é que eu sou assim mesmo. Ele é incapaz de confessar o seu próprio pecado, ele é incapaz de dizer a verdade do seu coração. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, aquilo que é fato, aquilo que é mentira, aquilo que é fake. Eu quero que você aprenda que existe, para tudo que Deus prepara, para tudo que Deus faz, para tudo que Deus estabelece, tem algo verdadeiro, e aí sempre o inimigo faz algo falso. Você tem o profeta, e a Bíblia mostra um monte de falsos profetas. A gente tem visto aí pessoas enganando o povo de Deus, seduzindo o povo de Deus, atraindo o povo de Deus com mentiras. Quando o apóstolo Paulo ele fala para isso para Timóteo, ele fala o seguinte: haverá um tempo que os homens atrairão para si conselheiros, pastores, segundo sua própria vontade. É gente que para pecar, é interessante isso, né? Para pecar ele vai escolher alguém, um pastor, um líder, um padre, um sacerdote, que fale aquilo que ele quer ouvir. O nosso compromisso aqui é com a verdade, gente. A verdade, alguém me mostrou uma foto um dia assim, uma injeção assim com uma agulha bem calibrosa, escrito verdade. Então assim, a verdade dói, mas ela cura. Amém? Quero ler para vocês um texto que está em 1º livro dos Reis, capítulo 13. Aqui. 1º livro dos Reis é uma das passagens mais enigmáticas e que mais tomam a minha atenção. Essa passagem que fala sobre o profeta novo e o profeta velho, que fala sobre um altar que o profeta clama contra o altar. É um altar de uma oferta que Deus não recebe. E eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão, que era o rei de Israel, estava junto ao altar para queimar incenso. E ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que sobre ti queimam incenso, e os ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou: eis que o altar se fenderá,
e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão sobre o altar, dizendo: pegai-o. Mas a sua mão que estendera contra ele se secou, e não podia trazê-la a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então respondeu o rei, e disse o homem de Deus: suplica ao Senhor teu Deus, e roga por mim, para que se me restitua a minha mão. Então o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu, e ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo para casa, e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: olha, ele não se vende. Ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor, pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde vieste. Assim foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Betel, hoje, fica no território da Cisjordânia. Naquele tempo era Israel, mas hoje ela faz parte de um território ocupado. Betel significa casa de Deus. A palavra El é Deus. Então Bet é casa. Por exemplo, Betfagé. Você já leu Jesus passando Betfagé? Casa dos figos. Betânia eu achava que era a casa das tâmaras, mas na verdade é casa dos pobres. Eu fico lá em Israel de vez em quando para aprender essas coisas. Betânia, quando a gente fala sobre casa dos pescadores, quando nós falamos sobre Betel, é um local onde Deus se apresenta, um local onde Deus está lá. O que está acontecendo aqui, gente? Houve uma cisão, houve uma divisão entre o povo de Deus. Uma maneira assim, muito simples de você destruir algo é você trazer divisão, é você trazer separação. O reino dividido, Mateus capítulo 12, Jesus diz: olha, o reino dividido não subsistirá. Uma casa dividida não subsistirá. É muito fácil você destruir um casamento. É quando você traz divisão entre o marido e a esposa. Uma casa dividida, a esposa conspira com os filhos contra o marido, para que o marido faça a vontade dela. Ela quer dirigir, quer governar uma casa. Ou o marido, ele racha. Ou o marido, ele com a falta de sabedoria, ele racha a casa. O reino de Israel está dividido já desde Salomão. 2 capítulos antes, 1 Reis capítulo 11, gente, Deus levanta um profeta chamado Aías para trazer um juízo de sentença contra Salomão. Ele fala: Salomão, porque você desprezou a minha palavra, eu vou tirar o reino da tua mão. Eu vou tirar do teu filho. Normalmente o reino era passado do quê? De pai para filho. Há uma herança nisso de autoridade. Eu vou dar para alguém que é teu servo. E Jeroboão, que na verdade era um tipo de porta-voz, ele era um general do exército desse homem chamado Salomão, ele acaba herdando 10 tribos do norte, e Roboão, filho de Salomão, fica com 10 tribos do sul. O reino está dividido ali. Essa coroação de Roboão, filho de Salomão, foi tão complicada, o momento político era tão difícil e instável, que ele é coroado fora de Jerusalém, mas mesmo assim ele não consegue convencer. Então o que Jeroboão faz? Olha a astúcia dele. Bom, naquele tempo, o centro político, o centro social, o centro religioso, o centro de adoração era Jerusalém. Hoje você sabe que Jerusalém é você. Onde 2 ou 3 se reúnem, Deus está ali, Deus está aqui. Quando ele fala para a mulher samaritana, Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é lá e nem aqui, é com o teu coração derramado na presença do Senhor em espírito. Mas naquele tempo não, o povo vinha pelo menos uma vez ao ano na Páscoa, ou numa daquelas festas dos tabernáculos, festas do Urim, do Purim, festas das cabanas, festa da colheita, a festa dos pães asmos. Eles se reuniam em Jerusalém para uma grande festa que unia todas as 12 tribos de Israel. Mas espera aí, pastor, eles estavam divididos. Então o que ele faz? Ele coloca 2 templos, um em Dan, não na tribo de Dan, que fica ali mais ou menos no centro de Israel,
mas na cidade de Dan, que fica lá no norte, é pertinho de Cesareia de Filipe, lá no norte, na fronteira com a Síria, ele cria um altar lá e um em Betel. Então o que ele faz? Ele cria festas religiosas parecidas. Era um sistema de imitação da verdade. Os levitas acabam ficando em Jerusalém, então ele não tem levitas, ele não tem sacerdotes. Então o que ele faz? Ele começa a ordenar qualquer um: você tem cara de pastor, você não tem chamado pastoral, mas você fala bem, então eu vou colocar você como pastor aqui. E ele faz 2 bezerros de ouro, ele traz de novo a idolatria para dentro de Israel, e coloca um bezerro de ouro lá em Dan no norte, e outro bezerro de ouro em Betel. E ali o que ele vai fazer? Ele vai sacrificar a Deus. Você acha que Deus recebe qualquer oferta? É interessante a ligação da oferta com o altar. Já notaram isso? Tem uma região que chama Megido, Vale do Armagedon, famoso. É um grande vale. Gente, pensa um lugar verde em que você planta, tudo dá ali. Você olha do Carmelo, você olha para baixo, Carmelo onde Deus mandou fogo para queimar o sacrifício de Elias. Você olha, você vê todo o vale do Megido. O Megido é um castelo, isso que significa Megido. Megido, Armagedon, seria o vale do castelo. E ali naquele lugar tem um altar, muito bonito, um altar de incenso. Você vai lá para você ver como é que era, com aquelas 4 pontas, onde era derramado o sangue, a santificação. Mas é um outro assunto. Esse texto ele fala sobre isso, sobre o altar, sobre uma oferta que não é aceita, e sobre 2 profetas que vão se encontrar com o rei, um com a morte e um com a mentira. Pelo livro de Reis, vai contar a respeito de coisas que parecem, mas não é. Quando o irmão está falando de falsidade, fala assim: nossa, aquele irmão ali é mais falso do que nota de 3. Vocês já ouviram essa expressão? Aquele irmão fala pelas costas, ele sorri pela frente, mas por trás ele dá facada. Na tua frente ele é um cordeirinho, mas nas tuas costas ele é uma fera que te devora. A falsidade é um sistema que engana a gente. Mas eu achei, pastor, que ele não me traía, eu achei que ele não fosse me roubar. Eu entrei nesse negócio aqui com ele, e ele era o meu irmão. Como é que meu irmão poderia me atacar dessa maneira? Como é que meu pai, como é que minha mãe poderia fazer isso comigo? Como é que alguém que me ama poderia me trair? Aqui Jeroboão, ele está pensando que ele está agradando a Deus. Ele tem um altar que ele mesmo construiu, mas fora do local e do propósito de Deus. Ele constrói um bezerro de ouro. Ele está achando que está agradando o mundo espiritual, e não está. E pior do que isso, ele está oferecendo um sacrifício. Mas Deus, ele traz à tona toda a verdade. Não há nada escondido que não seja revelado. E essa é uma palavra que é uma palavra até ameaçadora para quem anda na escuridão. É uma palavra assim que fala: meu Deus, não traz à tona minhas vergonhas. Meu Deus, não traz à tona os meus tropeços. Mas aqui Deus está tão irritado com Jeroboão. Essa palavra, esse nome Jeroboão, vai ser um nome que vai definir desvios. Toda vez que se levanta um rei em Israel, que esse rei, ele tropeça nos princípios da palavra eterna de Deus, ele fala assim: e ele fez conforme Jeroboão. Ele foi igual a Jeroboão, quer dizer, ele virou como se fosse uma medida de iniquidade. Ele está ali oferecendo, e de repente chega quem? Esse profeta que o Senhor mandou. É um profeta novo. Ele não tem nome. Esse profeta é um profeta sem nome. A gente chama de profeta novo, porque 1 Reis capítulo 3 não diz quem ele é, não revela a identidade dele. E quando ele chega e vê o rei, e vê o altar, e vê aquele sacrifício imundo, ele clama contra o altar e diz: olha, o altar vai se quebrar. Esse é o sinal do Senhor, e a cinza vai ser espalhada aqui. Tem muita gente que pensa que Deus recebe qualquer coisa e não recebe. E Mateus diz o seguinte, Mateus capítulo 5: quando você trouxer a tua oferta ao altar, e você se lembrar que o teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta no altar e primeiro vai se reconciliar.
A oferta é algo que mexe com o coração de Deus? Claro que mexe. É um sacrifício. Mas a oferta, gente, ela passa pelo crivo da santidade. Passa pelo crivo da pureza. Se Deus recebesse a oferta de qualquer jeito, não teria rejeitado a oferta de Caim. Se Deus recebesse a oferta de qualquer jeito, não teria rejeitado a oferta de Ananias e Safira. Você conhece a história do livro de Atos. Se Deus recebesse qualquer oferta, teria recebido a oferta de Coré, Datã e Abirão. No livro de Números, eles vêm trazer oferta de incenso queimado. Não, Deus não aceita qualquer oferta. Deus aceita o coração do ofertante. E a oferta, gente, ela não tem tamanho. Quando a gente fala de dízimo, o dízimo tem, olha, é 10ª parte daquilo que vier às suas mãos. Mas a oferta não, a viúva trouxe uma oferta de 2 pequenas moedas. Jesus diz, olha, ela deu mais do que todo mundo. Porque a matemática de Deus não está na quantidade, mas na generosidade. Ela deu tudo que tinha. Parece pouco para você, mas para Deus é uma fortuna. Para o altar é uma fortuna. Eu lembro, nós ajudávamos, na primeira igreja que eu me converti, Igreja Batista lá na cidade de Guaratinguetá, interior de São Paulo, o que a gente tinha? A gente ajudava numa missão chamada Asa de Socorro. Eu lembro que o litro do combustível... Perdão. Eu lembro que o litro do combustível de aviação era um absurdo. E uma moça pegou o salário dela mínimo, ganhava um salário mínimo. Eu lembro que o salário mínimo era R$70 naquela época. E ela entregou como oferta. Ela falou assim, eu estou empregado, eu estou dando o meu primeiro salário de oferta ao Senhor, de gratidão ao Senhor. E aí, quando o pastor pegou aquela carta, leu para toda a igreja e falou assim, essa oferta aqui, ela funciona como uma oferta milionária. Por quê? Porque ela está movendo em fé a generosidade dela diante do altar. Quando nós falamos de pessoas que enganam, o altar, gente, é um lugar de atenção de Deus. Atentou o Senhor para a oferta de Abel, mas ele não atentou para a oferta de Caim. Mas para Caim, para a sua oferta, ele não atentou. Gênesis 4, de 3 a 5. Tem muita gente que me pergunta assim, pastor, por que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim? É interessante como é que as teologias, elas têm ramificações, os entendimentos, elas têm assim, vertentes diferentes. A resposta está em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 diz que pela fé, Abel ofereceu o sacrifício mais excelente. Essa palavra excelente, ela fala sobre uma generosidade do coração de um homem que entregou a primícia. Ele não entregou para o Senhor aquilo que sobrou. Caim entregou o que sobrou. A cabo de dias, o que sobrou? É gente que dedica a Deus aquilo que não é primícia. O que Deus recebe? Não tem nada a ver. Tem gente que fala assim, não, pastor, porque aqui era animal e aqui tem sangue. Gente, a resposta está na Bíblia. Não está no meu achismo. Não está naquilo que eu penso. Não está na minha inteligência. Pela fé ofereceu a Deus Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício, obteve testemunho de ser justo. A aprovação de Deus. Gente, olha que coisa doida. Quantas suas ofertas. É um local de aceitação de Deus, de aprovação de Deus. O altar é a maneira como você se aproxima de Deus e Deus ouve você. Mas Adonias, com medo de Salomão, foi agarrar-se às pontas do altar. Então informaram a Salomão, Adonias está com medo do rei Salomão, está agarrado às pontas do altar. Ele diz que o rei Salomão que me jure que não matará o seu servo pela espada. Está aqui, o altar é um lugar de misericórdia. As pessoas se apresentam diante de Deus pedindo misericórdia, pedindo perdão, se humilham diante do Senhor, pedindo compaixão, pedindo para que Deus afaste o pecado deles e delas. O altar é um local de proximidade. Você não entra na presença de Deus sem antes passar pelo altar. Se você chega, se você lê na sua Bíblia, algumas dessas Bíblias de estudo, você vê que tem o templo, naquele tempo é o templo da adoração, o próprio templo de Salomão, ou o templo chamado de casa de Deus, nós chamamos de tenda da congregação. Quando você chega lá, a primeira coisa que você vê, o que é? É o altar.
Primeira coisa. O altar não é só um lugar de misericórdia, mas é um lugar de santificação. Ai de vós, condutores cegos, porque dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos. Pois qual é o maior? O ouro ou o templo? Olha que coisa, gente, que santifica o ouro. E aquele que jurar pelo altar, o altar está aqui, ó. Isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos. Pois qual é o maior? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Existe alguma forma, pastor, daquilo que eu recebo do Senhor, dos recursos? Tem gente que acha que o dinheiro é coisa do diabo. Não, não é não, gente. Você não vive sem dinheiro. Mas é o amor ao dinheiro. Onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Tudo que prospera na sua vida é algo que você tem como tesouro. Se você dá atenção ao Senhor e à obra do Senhor, isso vai prosperar. Se você dá atenção e teu maior tesouro é minha família, então a tua família vai prosperar. Meu maior tesouro é o poder, então você vai querer jogar toda a tua energia para isso. Você vai girar, a tua vida vai andar orbitando em volta daquilo que é tesouro para você, porque ali vai estar o teu coração. É fácil você descobrir o que aquele homem, aquela mulher é apaixonado. É simples. É aonde está a atenção dele, aonde estão os valores dele. É ali que está. Quando nós falamos sobre altar, o altar, gente, ele pode ser profanado. 1 Samuel 2:27, eu escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote para oferecer sobre o meu altar. Ele está falando para a descendência de Eli. Pensa um homem, gente, que foi escolhido por Deus, um levita, para servir a Deus no altar. Gente, isso é uma honra. Aquele que escolhe o episcopado, nem isso que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, excelente obra escolhe. Eu já falei aqui e eu quero lembrar, uma vez um pastor, eu já não lembro o nome dele, ele veio, se eu não me engano, do Piauí, e ele era presidente da Convenção Batista no Piauí, e veio dar uma palavra para a gente aqui em Curitiba, os pastores, numa quarta-feira. Ele conta que o governador do estado, certa ocasião, amigo dele, ele chegou lá, o governador, aquele monte de gente, sabe como é que é na porta do governador? É gente pedindo um favor, gente pedindo para asfaltar a rua, gente pedindo um milheiro de cimento, gente pedindo cimento, um milheiro de tijolo, gente pedindo para colocar iluminação pública, gente pedindo para... Enfim. Ele falou assim, eu já não aguento mais isso. E quando ele viu o pastor, falou, pastor, graças a Deus, entra aqui. Ele furou a fila e falou, rapaz... E o pastor orou com ele, acalmou o coração do governador, consolou, confortou. Ele falou assim, você não quer ser aqui meu secretário de Estado? Ele falou assim, você está doido? Eu vou deixar de servir ao reino dos céus para ser secretário do Estado do Piauí. O coração dele estava no Senhor. Aqui há uma profanação. Eu o escolhi diante de todas as tribos de Israel. Deus pegou e falou assim, me dá você aqui. Gente, você ser escolhido por Deus, você ser separado por Deus é algo de honra, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel, porque pisaste o meu sacrifício. Olha como é que ele fala, o meu altar, o meu sacrifício, a minha oferta de alimentos que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordares do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Gente, Deus está decepcionado com o sacerdócio desse homem. Ele está desprezando esse Deus. Nós não servimos a Deus de qualquer maneira. Existe uma maneira certa, existe uma forma certa de você entrar na presença de Deus. Deus não ouve qualquer um, querido. Isaías 59, 1 e 2 diz que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Não adianta você querer viver sem arrependimento e achar que Deus está te ouvindo. Ele não está. Ele fala, o meu ouvido não está tapado para que eu não possa ouvir, meu braço não está encolhido para que eu não possa salvar.
mas os seus pecados estão ensurdecendo o meu ouvido. Pessoas que acham que estão agradando Deus do seu jeito. Você não entra na presença de Deus a não ser pelo sangue. Nós vamos celebrar a Páscoa na semana que vem, e eu pretendo ministrar sobre isso à igreja. Todas as vezes que nós apresentamos diante do Senhor, nós apresentamos porque o sangue da cruz sobre nós nos purifica de todos os pecados. Não tem a ver com a tua bondade, não tem a ver com a tua justiça própria. Aliás, a tua justiça própria é inútil, é como trapo de imundícia. Nós precisamos ser justificados, nós precisamos ser resgatados, nós precisamos ser comprados. É por isso que nós clamamos no sangue da cruz quando nós pecamos. É pelo sangue que nós entramos no novo e vivo caminho. Nós somos um corpo que tem uma alma e tem um espírito. Muita gente me pergunta sobre trindade. Eu digo, você não é corpo, alma e espírito? Pronto. Você não são três identidades diferentes. Você é uma pessoa só. Quando o teu espírito entra na presença do Senhor, que é Espírito, nosso Deus, ele entra pelo sangue. É o sangue que me dá acesso. É o sangue do Cordeiro derramado que rasga o véu, que faz com que eu entre na presença do Senhor. Mas tem muita gente que despreza isso. E aqui, esse profeta Eli desprezou, ele honrou mais os filhos que roubavam das ofertas. Gente, Deus está tão decepcionado aqui. Ele fala que eles roubaram das minhas ofertas. Tem gente que acha que pode ser desleal, que pode ser desonesto, e que Deus não está vendo. Deus está vendo, querido. Os olhos do Senhor, eles passeiam por toda a terra, para se mostrar forte àqueles que têm um coração íntegro diante do Senhor, aqueles que temem ao Senhor. O altar não é só um lugar de encontro com Deus. O altar é um lugar que ele pode ser destruído. Em Mateus 23, Jesus está falando da fantasia, da hipocrisia, da mentira, do fingimento, da religiosidade inútil dos fariseus, dos escribas e dos mestres da lei. Ele fala, vocês atam fardos pesados, vocês amam, são ambições inúteis, vocês amam serem saudados nas praças, vocês se escondem por trás de uma religiosidade mentirosa, vocês aumentam, vocês alargam os seus filactérios, aumentam as suas franjas, vocês querem se assentar na cadeira de Davi, vocês se preocupam com coisas pequenas, vocês se preocupam em qual mosquito. O mosquito, se você pegar Levítico capítulo 11, é um animal imundo para o judeu. Vocês, o mosquito, mas vocês engolem o camelo, que é o maior dos animais imundos, segundo a lei mosaica. Quer dizer, você dá o dízimo dos galinhos do endro, você dá o dízimo da hortelã, mas você ignora o principal, que é a misericórdia, a justiça e a fé. Vocês colocam o dedo nas mãos e ficam julgando. Queridos, presta atenção. A igreja não é lugar de julgamento. A igreja é lugar de compaixão. Nós não fomos chamados para apontar para os erros dos outros. Nós somos chamados para confessar os nossos erros. Nós somos chamados para ter amor por aqueles que estão chegando. Muita gente está sofrendo. E aí nós olhamos com um olhar de desdém, de cima para baixo, como quem diz, eu não sou como esse fariseu, eu não sou como esse publicano. E ficamos confessando pecados deles, mas não confessamos os nossos. Quando nós falamos sobre isso, Jesus diz, raça de víboras, que serpentes, como escapareis da condenação do inferno? Você quer ver uma coisa interessante aqui? Quantos aqui já ouviram um sermão inteiro sobre o inferno? Levanta a mão. Inteiro sobre o inferno, levanta a mão. Ninguém. Sabe por que não se prega mais contra o inferno? Ou sobre o inferno? Porque é uma mensagem absolutamente indigesta. É a mensagem de Jonathan Edwards, que pregou pecadores nas mãos de um Deus irado. E nós ignoramos a verdade, nós gostamos de mentira. Sabe por que não se prega sobre o inferno? Que essa mensagem esvazia a igreja. É uma mensagem assustadora. Sabe quem é que ensina sobre o inferno? Não são os apóstolos.
Paulo não toca nesse assunto. O apóstolo Pedro não toca nesse assunto. Tiago não fala sobre isso. Sabe quem ensina sobre o inferno? O amoroso Jesus Cristo de Nazaré. Mas existe uma realidade que ele fala que como vocês vão escapar? Vocês são como serpentes, são como víboras. Olha como é que o fingimento pode levar uma pessoa a infernizar sua própria vida e destruir o altar do Senhor. Portanto, eis que vos envio profetas, sábios e escribas, gente que fala a verdade nesse caso aqui. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Tem gente que não gosta da verdade. O espírito de Jezabel dentro da igreja, ele manifesta tanto em homem quanto em mulher. Sabia disso? É uma entidade. O espírito de Jezabel, ele cala a voz profética. Manda matar Elias. O esquema de Jezabel acontece, sabe onde? No Novo Testamento. Acontece. Manda matar João Batista, porque João Batista chegava com ele assim: não é lícito tomar a mulher do teu irmão. Ele não agradava o rei. Ele falava a verdade. Mas o hipócrita, a palavra hipócrita significa fingido. É um personagem. O hipócrita é alguém que desempenha um papel. Ele não gosta de ouvir a verdade. Ele não gosta que os seus pecados venham à tona. Ele não gosta que a sua iniquidade seja revelada. Ele vive nas penumbras, das sombras, da escuridão. O hipócrita tem uma vida dupla. Ele na igreja é uma pessoa, em casa é outra. Nosso célula é uma pessoa, no trabalho é outra. Ele canta louvores aqui, mas fora daqui ele fala um monte de palavrão. E a boca dele só fala daquilo que está cheio o coração. Querido, queria que você entendesse. Você que é o altar do Senhor, você não entendeu ainda? Você é o altar de Deus. Deus habita aí. Ele não habita mais no meio dos querubins, ele habita em você. No livro de Atos, no dia do Pentecostes, aquelas chamas, aquelas línguas de fogo estavam queimando o que? A oferta da tua própria vida. Jesus está dizendo o seguinte aqui: para que sobre vocês caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. A tua vida, você foi chamado, eu fui chamado para ser sacrifício vivo. Nós fomos chamados, gente, para ser para o Senhor uma oferta agradável. Viver uma vida de religião não vai servir para nada. A religião não vai te salvar. A religião não vai te dar acesso a Deus. A religião só vai te enganar. As tradições, pastor, mas eu tenho uma tradição. Jesus diz: vocês me honram com os lábios, mas o teu coração está longe de mim. Porque vocês amam as tradições, mas vocês esquecem da minha palavra. Fica com o que está escrito. Lembra que você é o altar do Senhor. Mas tem muita gente que o altar está derrubado, o altar está em desuso. E de repente tem que aparecer um profeta novo para clamar contra o altar e dizer assim: você está fazendo tudo errado, Jeroboão. Você está pensando que você está agradando a Deus? Não está. E como Jesus falou, Jeroboão também faz: aponta a mão, desprenda esse homem, cale essa voz. Eu quero a cabeça de João Batista numa bandeja. Eu quero Elias morto hoje. Eu quero Davi perseguido. Eu não quero ouvir a verdade. Quando eu e você escolhemos viver de qualquer jeito diante do Senhor, o altar se quebra. E aí tem gente que vai tentar o quê? Seduzir. A sedução, gente, é uma arma muito poderosa.
Satanás é chamado de o grande sedutor, o grande tentador. O rei diz: vem para minha casa, come comigo, bebe comigo. Você faz ideia do que é comer e beber na Bíblia? Querido, todos os pactos na Bíblia, todos, são celebrados com sangue e comida. Todos. Abraão faz um pacto com Abimeleque com comida. Isaac faz um pacto com Siquém com comida. Jacó, Israel faz um pacto com Labão em Gênesis 31 com comida. Esaú fala para o filho dele, Isaac fala para o filho dele, Esaú: vai pegar uma caça, prepara uma comida, porque eu vou te abençoar. O apóstolo Paulo fala: você não pode comer da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. 1 Coríntios capítulo 10. Você não pode beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Existe aliança. Existe um altar aí. Jesus parte o pão, Jesus pega o cálice e diz: coma, coma. Isso é o novo pacto. Beba desse cálice aqui. Pega o cálice e bebe. Ó, você está fazendo uma aliança comigo. Só que existe na aliança um poder de ligar você do altar a um trono. Existe um poder de ligar a sua vida pessoal, a sua vida natural, aquilo que seus olhos veem, ao mundo espiritual. Eu quero muito que você entenda isso. Que não adianta você fugir de igreja, nem pular de igreja. Não adianta você dizer assim: não, pastor, eu não fico aqui porque, você sabe, esse pastor, ele aplica a palavra de Deus de uma maneira que eu não concordo. Querido, você não precisa concordar. Você só precisa crer e obedecer. Creia e obedeça. O profeta, ele não vem para trazer juízo. Ele vem para clamar. O papel do profético é trazer o povo da mentira para a verdade. Até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Tiago diz sobre gente de ânimo dobre. O que é um ânimo dobre? É uma hora você está apaixonado por Deus, outra hora você está apaixonado pelo mundo. No domingo você sai daqui pegando fogo. Quando chega na quarta-feira você já se desviou. A mão daquele rei fica dura. Ele fala assim: ora por mim. O profeta ora. Olha como é que Deus é um Deus que quer perdoar. E o braço dele volta ao normal. Mas o rei não está preocupado em destruir aquele altar iníquo, retirar aquela oferta profana, destruir aquele ambiente perverso de espiritualidade maligna. Ele quer conquistar o coração daquele que é santo. O chamado da gente hoje de manhã é para que a gente não se dobre diante das tentações. É para que você saiba que você está na presença daquele que é santo. Nós somos absolutamente pecadores, eu e vocês. Mas você serve a um Deus que é absolutamente santo. E o nosso chamado é um chamado para oferecer ao Senhor, com a nossa vida, um sacrifício não só de louvores, mas um sacrifício de santidade em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar em nome de Jesus. Feche seus olhos. Feche os seus olhos e abaixe sua cabeça em nome de Jesus. Se Deus falou com você essa manhã e você quer dizer para Deus: Deus, eu quero ser um sacrifício de cheiro suave ao Senhor, só levante sua mão, só isso. Eu quero. Deus abençoe todos vocês. Pode baixar a mão. Se alguém aqui está afastado, desviado, enfraquecido e quer voltar ao Senhor, só levante sua mão em nome de Jesus. Eu quero voltar. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Pode baixar sua mão. Alguém essa manhã que quer fazer uma aliança com Jesus Cristo? Não estou perguntando se você é perfeito, e você nem precisa ser. Aliás, ninguém é. Você quer convidar o Salvador, o Redentor, aquele que te purifica de todos os pecados,
para uma aliança hoje contigo. Você quer fazer um pacto com Jesus? Levante sua mão. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe. Vamos orar então. Eu quero convidar todos vocês que levantaram as suas mãos, que venham aqui à frente. Vem aqui à frente. Sai do seu lugar. Você levantou a mão por qualquer motivo, vem aqui à frente. Nós vamos orar por vocês. Eu vou pedir para que os pastores, os líderes, Camilo me ajuda a orar, Mauriciane, Natália me ajuda a orar com o Bruno. André, me ajuda aqui com a Lu, pastor Cláudio, os pastores presentes. Venha orar por essas pessoas aqui. Sai do seu lugar, isso, vem cá. Chega bem perto aqui. Isso, pode vir para cá. Bem, obrigado, Felipinho. Obrigado. Vamos orar, a pastora Alan vai nos conduzir. Senhor, nós colocamos nossa vida diante do altar, como vimos hoje. Recebe essa nossa oferta. Aquilo que há de iniquidade em nós, nós reconhecemos que Cristo já purificou através do seu sacrifício na cruz. Por isso nós temos hoje a confiança de nos entregar plenamente diante do Senhor. Traz isso à nossa mente, traz isso ao nosso coração, revela ao nosso coração, para que nós tenhamos a certeza da salvação e a certeza da santidade que nós conquistamos por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Nós recebemos isso de graça porque o Senhor nos ama e nos amou primeiro. O Senhor decidiu sacrificar a Cristo e Cristo aceitou essa missão. Nós também aceitamos esse sacrifício, nós reconhecemos o sacrifício realizado por Cristo sobre a nossa vida. Por isso nós queremos caminhar a um caminho diferente, um caminho de santidade, um caminho de excelência, um caminho que em cada instante, em cada momento da nossa vida, nós possamos glorificar o seu nome, glorificar o seu reino e resplandecer o seu reino sobre a nossa vida. Por isso nos capacita, para que durante o nosso trabalho, durante a nossa convivência, lá onde nós moramos, com os nossos vizinhos, com o caixa do mercado, com as pessoas que vão nos atender hoje durante o almoço, com as pessoas que interagem conosco, com aqueles que estão acima de nós e com aqueles que estão abaixo de nós, nós possamos trazer a mensagem do Evangelho, que eles são preciosos, que Cristo morreu por nós, e nós caminhamos em uma esfera diferente. A nossa vida está diante do altar, nós somos o sacrifício vivo. Por isso nós queremos que o Senhor nos capacite a sermos transformados e sermos realmente um sacrifício que é agradável ao Senhor. Transforma o nosso coração para que nós possamos nos apresentar diante do Senhor naquilo que o Senhor realmente merece. Um sacrifício verdadeiro de uma vida dedicada ao Senhor. Capacita a nossa semana, traz esse entusiasmo ao nosso coração. Cada adversidade que vai vir para nos colocar em sentido contrário, cada dificuldade que vem para mostrar as nossas iniquidades, e isso seja calado, porque o Espírito Santo vai falar mais alto sobre a nossa vida. Nós estamos totalmente dedicados ao Senhor. Recebe a nossa vida como esse sacrifício. Em especial aos que pela primeira vez estão fazendo essa oração hoje, nós pedimos ao Senhor que o Senhor esteja dando a eles uma porção dobrada de ousadia. Nessa nova adversidade que vão viver, nessa nova batalha contra o pecado, que eles possam em todo momento se sentir capacitados pelo Teu Espírito Santo. Nós, como igreja, agradecemos porque temos um ambiente em que podemos ser sinceros. Nós podemos aqui abrir o nosso coração, sem julgamento nenhum, sem medo de preconceito. Que nós possamos ter nosso ouvido sensível para ouvir o clamor do nosso irmão nas suas dificuldades. É o que nós pedimos em nome de Jesus, desde já agradecemos.